uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o seu chamado. Este é o meu chamado. É o nosso chamado. Oferecer a Deus um culto racional. O culto racional que não se resume apenas em ir para a igreja, onde ficamos aproximadamente 2 horas, às vezes 2h10, 2h15, 2h30 no máximo, cultuando a Deus em uma reunião ou em um culto em uma igreja. Vale lembrar que o culto racional não se resume só a isto. Vai além disto. Vai além das 4 paredes em uma igreja. O apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus para chamar a atenção da igreja que estava em Roma, e dizendo a eles: irmãos, eu rogo. Rogar quer dizer eu suplico a vocês. Eu imploro a vocês. Eu peço a vocês com insistência e humildade. Pela compaixão de Deus, quer dizer, pelo que Deus fez na vida de vocês, por intermédio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1 ao capítulo 11, Deus usa Paulo para mostrar o que ele fez por cada um de nós, por mim, por você, através da morte e da ressurreição de Jesus. Foram muitos os benefícios, incontáveis benefícios. E quando chega ao capítulo 12, Deus usa Paulo para dar uma chamada aos crentes da época para que eles dessem uma resposta a Deus em gratidão, em reconhecimento pelo que Deus havia feito por eles através da morte e da ressurreição de Jesus. E ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, que apresenteis o vosso corpo. Não é apresentar em um culto, não é ir a um culto, não é só isto. É mais do que isto. Apresentar fala de uma entrega. Assim como Jesus, no capítulo 2 de Lucas, ele foi apresentado a Deus, entregue a Deus. Assim como Samuel, no capítulo 1 de 1 Samuel, Samuel foi entregue a Deus, a vida dele era para Deus, aleluia. E o capítulo 12 de Romanos é uma chamada para que a sua vida seja entregue a Deus, seja vivida na direção e na vontade de Deus. Repito, culto racional não se refere a ir só à igreja, não. Vai além das 4 paredes. Apresentar o corpo não é apresentar um corpo físico, não, é a vida. É viver uma vida. É viver uma vida para Deus. O culto racional fala de um testemunho. É uma vida onde o seu testemunho é para Deus. Não é para uma religião. Não é para uma placa denominacional. Jesus não criou igreja de 4 paredes. Não. Na época de Paulo não existia igreja.
Os cultos eram feitos nas casas. A igreja, como conhecemos hoje, como vemos hoje, de tijolos, elas foram criadas por Constantino, quarto século depois de Cristo. Jesus não criou uma igreja com placa denominacional, não. Jesus não instituiu